ouvinte, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um abraço para os nossos queridos amigos lá de Brumadinho, o Márcio e a dona Geni, sempre ligados lá na TV Horizonte, né? Um abraço para eles, paz, alegria e saúde. E para toda a comunidade lá de Brumadinho, e principalmente a comunidade aí de São Sebastião, né? Beleza. Pois é, olha aqui, não é muita novidade dizer que nós estamos vivendo num país com inflação, e a inflação chegou acumulada de 12,13%. Hoje, até agora pela manhã, a Associação de Supermercados deu uma entrevista coletiva dizendo que o que aumentou e o que diminuiu, né? E tem, por exemplo, muita coisa que aumentou. Óleo de soja, por exemplo, né, foi lá para as alturas, né? Nós que convivíamos com arroz de 11, 12 reais, o pacote de 5 quilos, ele foi para... Agora está 19, mas chegou a ser vendido a 29, 30, né? Porque eles fizeram um negócio aqui no Brasil muito interessante. Tudo virou commodities. Tudo virou commodity. O óleo, a soja virou commodity, porque a soja nós exportamos, virou commodity. O petróleo... Mesmo o petróleo que nós produzimos aqui é commodity, né? O arroz é commodity, o feijão é commodity, tudo é commodities agora. É um negócio difícil, né? Então, mas nós tivemos por exemplo, a carne suína, a carne de porco, ela ficou mais barata. Então as pessoas estão substituindo, né? Comendo mais carne de porco, né? Por exemplo, pernil suíno aí no supermercado é 15, 16 reais o quilo, né? Dá para você comprar um pernil suíno, fazer um belo bife de porco, né? Do chamado pernil do porco, né? Dá para você fazer um belo bife, gostoso demais. Eu fiquei me lembrando aqui da minha mãe, né? As mulheres antigamente, nas pobrezas, né? Como que elas faziam. Em minha casa, toda semana você tinha dobradinha, que era muito barata a dobradinha naquela época. Você tinha dobradinha, né? E meu pai ainda fazia uma dobradinha diferente. Ele cozinhava os pedaços de dobradinha, depois cortava assim, de compridinho, né? E recozinhava aquilo outra vez, punha num molho de tomate com queijo por cima, parecia até um macarrão, mas era dobradinha. É uma delícia, né? Outra coisa que lá em casa se comia muito, miúdo de porco. As pessoas hoje não tem mais esse negócio de comer miúdo de porco, né? Lá em casa se comia miúdo de porco sempre no jantar, né? Você tinha outra coisa, eu lembro de um senhor, um vizinho meu, que tinha uma família numerosa, 12 filhos. Ele comprava toda semana uma costela de boi inteira, que ele podia comprar uma costela de boi inteira, não podia comprar carne de bife, mas comprava uma costela de boi inteira e ele mesmo ajudava a mulher dele a destrinchar aquilo tudo, então ele tinha carne de boi a semana toda dentro de casa, né? Com aquela filharada de 12 pessoas, mais ele, mais a mulher e mais uma sogra, né? Ia para 15, não é verdade? Né? É isso aí. Então, as pessoas se viravam, não é verdade? Então, eu fico me lembrando aqui, lá da minha casa, que se comia rim de boi, que é barato, né? Rim de boi. Hoje, as pessoas comem pé de galinha, né? Faz uma bela canja de pé de galinha, que é uma maravilha, né? Então, a gente tem que ter, nesse momento, tem que ter criatividade na cozinha para passar por esses momentos difíceis que nós estamos passando, né? Não é verdade? Né? Eu sei que nós estamos aí vivendo uma guerra da Rússia com a Ucrânia, o que traz problemas para o petróleo, né? O petróleo está sendo vendido muito caro, né? E o que leva o preço da gasolina. Por exemplo, você tem, hoje, cada euro custa mais de 5 reais, cada 1 euro, né? Então, a gasolina está custando na Europa 3 euros. 3 euros são 15 reais o litro, praticamente, né? Quer dizer que está caro em todo lugar, né? Infelizmente. É isso aí. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. São antissépticas das veias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias da cidade. Pílulas de Lucem. Bom demais, né? Olha, a pandemia modificou vários setores da sociedade e parece que as formas de trabalhos remotos ou híbridos vieram para ficar. Mas quem está trabalhando de casa deve se ater aos mesmos cuidados com a segurança que teria no escritório, onde receberia clientes, fornecedores
e encomendas. Quem fala sobre esse assunto é o Vinícius Andrade. Vinícius. A migração do trabalho presencial para o home office, uma consequência da pandemia, aumentou a movimentação das pessoas nos prédios residenciais, mas também tem chamado a atenção dos criminosos, que esperam uma brecha para agirem. Um dos modos preferidos é bem conhecido, mas ainda é recorrente. Um dos modos operantes dos criminosos é fazer esses assaltos nas portas das residências, disfarçados às vezes de um entregador, de um serviço de delivery, de algum outro tipo de serviço de entrega, que a gente sabe que tem empresas que são já robustas nessas entregas de e-commerce, e tem algumas que entregam, às vezes até você vê ali um cara num veículo sem uma caracterização, num veículo parece que é pessoal da pessoa, a pessoa chega ali de bermuda, de chinelo, fazendo uma entrega, então não tem mais aquela formalidade que antes a gente tinha num serviço de correios que entregava na porta da nossa casa, por exemplo. E a gente tem que ficar sempre receoso em cima disso. Tiago passou a trabalhar em home office no início da pandemia e precisou redobrar os cuidados para não facilitar a vida dos bandidos. A gente ficou um pouco mais receoso com algumas situações. Não era qualquer pessoa que entrava. Para poder subir até o prédio, tinha que ter uma identificação, sem a identificação não subiria. O mineiro, se você der 10 minutinhos de abrangência, de margem, ele já traz o cara para dentro da casa dele para tomar um café. Então, a gente tem que ser um pouco mais desconfiado, isso é uma falha nossa. Então, sempre ser desconfiado, nunca pedir que o entregador suba o prédio para entregar, às vezes, na porta do apartamento. Tem muita gente que faz isso, pode subir aqui, eu não posso descer agora para receber. Aí o entregador vai lá e sobe. Você não sabe se o entregador está subindo sozinho, se ele está rendido, se tem outra pessoa junto com ele que aproveitou o vácuo do portão, do travamento do portão para entrar junto. Outra situação bastante visada pelos ladrões é a entrada e saída de veículos da garagem. É um momento que você entra com o seu veículo, que você está com o veículo praticamente parado, aguardando a abertura de um portão, a gente se distrai olhando no celular, mandando uma mensagem de WhatsApp e a gente fica desconexo do que está ao nosso entorno. Então, sempre tomar muito cuidado nas entradas e saídas. Eu estou aproximando da minha residência, eu vou entrar com o meu carro na garagem, olha, vê se tem, às vezes, um motoqueiro parado em uma situação de suspeita, se tem um veículo que está seguindo. Se gerou essa suspeita, não entra na casa. Além destes cuidados básicos, a tecnologia também pode ser uma grande aliada para reforçar a segurança. Serviço de monitoramento, com um serviço de botão de pânico numa portaria. Então, o morador, se ele tiver em uma situação de risco, ele vai poder acionar talvez um botão de pânico em uma plataforma que esteja oculta, que não vai gerar uma identificação para aquela pessoa que está dentro dele ali, coagindo. Pois é. Com a pandemia, né, cresceram muito as entregas, o chamado delivery, né? Então, eu fico vendo, por exemplo, perto lá na minha casa, né, em nossa casa nós temos o costume de fazer comida, fazer comida, que hoje ninguém quer fazer comida mais, né? Então eu fico vendo nos prédios vizinhos, no sábado e domingo chega o dia inteiro, moto, né, para fazer entrega de sanduíche, de comida que as pessoas pedem, né? Então é muita gente que hoje não faz comida dentro de casa e pede por delivery, né? Então a gente vê. Agora, eu sempre me resguardo o seguinte, me chamou em minha casa, o correio, um momentinho que eu vou aí. Vou aí receber. É o não sei o quê, eu vou receber. É o rapaz da luz, é o cara da CEMIG, né? Espera aí que eu estou descendo. Eu vou lá, recebo o cara, ele me identifica, né? Eu abro o portão para ele fazer a leitura da que a CEMIG precisa fazer. Eu nunca abro porta para ninguém, né? É só mesmo um parente, uma pessoa conhecida que você já conhece a voz e sabe que é a pessoa que está chegando. Fora disso, todo mundo tem que se precaver, porque a gente não sabe o que pode entrar na sua casa, não é verdade? Nas garagens hoje, para chegar em casa, eu sempre olho à esquerda ou à direita se tem alguma pessoa parada e tal, porque senão, naquele momento que você abre a garagem para entrar com o carro, a pessoa pode entrar, não é verdade? E aí, o que pode acontecer? Então,
eu tenho muito cuidado com isso. Eu acho que todos devem ter o mesmo cuidado. Até mesmo, você sabe que eu coloco o cinto de segurança depois que eu saio da garagem. Porque senão, você sai na garagem, você tá preso ali. E fica fácil para o bandido que está querendo te assaltar. Então, eu acho que a gente tem que tomar todas as providências, né, de se precaver contra essas caras aí que aproveitam, né, da boa vontade das pessoas e que as pessoas estão necessitando do chamado delivery e depois, né, aproveitam para assaltar. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E olha, cuidado, sempre muito cuidado. O presidente Bolsonaro fica indignado quando a Petrobras aumenta o preço da gasolina e agora, mais recentemente, do óleo diesel, o que está levando os caminhoneiros a se organizarem mais ou menos. E o Bolsonaro ele tem segurado os caminhoneiros porque ele fica do lado dos caminhoneiros. Mas não resolve nada porque o problema de preço da Petrobras não depende do governo. A política de preço da Petrobras é a política de preço da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que está no mercado, né? Onde as pessoas compram a sua ação e etc. Não é uma empresa 100% do governo. Ela foi criada pelo governo, mas é uma economia mista, né? Então, o presidente pode ficar indignado, mas ele não pode fazer nada. E a indignação dele, ele troca o presidente da Petrobras. Aí o presidente que entra fala assim, eu não vou mudar a política de preço. Continua a mesma coisa. Ele pode ficar indignado, trocar o presidente da Petrobras, já trocou 3, e vai continuar trocando, porque a Petrobras vai continuar aumentando o preço dos combustíveis no Brasil. Ele trocou o ministro das Minas e Energia porque a Petrobras aumentou o óleo diesel outro dia, né? Trocou o ministro das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Não vai adiantar nada. Agora entrou um outro, né? O Adolfo Sassidi, que já prometeu de privatizar a Petrobras. Agora, privatizar a Petrobras não é uma coisa de hoje para amanhã, não. Demora, né, privatizar a Petrobras. A Petrobras, parte dela já é quase privatizada, porque ela está no mercado vendendo ações, etc. Né? Ela tem um preço hoje muito grande. Né? Então, e se privatizar a Petrobras, é claro que vão entrar outras empresas no Brasil, porque hoje quem mantém o monopólio de fazer de ter as empresas, né, que vão fazer a gasolina, o óleo diesel e etc. tal, é a Petrobras. Né? Praticamente nós não temos empresas particulares fazendo isso. O dia que nós tivermos empresas particulares fazendo isso, também não acredito que o petróleo vai baixar, não. Hoje nós temos as bandeiras, né? Vamos supor que a Ali, que é uma mineira, ou a Lubrivila hoje, que é mineira, vamos supor que amanhã elas tenham aí uma empresa de fazer o refino do petróleo. E elas vão vender mais barato? Não sei. Não sei se vão vender mais barato, né? Se você vai colocar num posto porque é mais barato, porque aquela petroleira vende mais barato. Não é assim em lugar nenhum do mundo, né? Todo mundo vende pelo mesmo preço. Então, tá difícil, né? Pode mudar o ministro das Minas e Energia, pode mudar o presidente da Petrobras, que a coisa vai ficar a mesma coisa, vai ficar do mesmo jeito. E outra coisa, né? Eu fico preocupado aqui com o transporte coletivo em Belo Horizonte. Se não resolver, se o prefeito Fuad Noman não resolver o problema do transporte coletivo, ele vai parar. Vai parar, porque tem que aumentar. Não pode ficar o transporte coletivo como empresa há 3 anos, aumentando tudo todo dia. É difícil. Aí você fala assim, você tá defendendo o aumento do transporte coletivo? Não, eu tô sendo realista, né? É uma coisa que tem que ser a realidade. Aí todo mundo reclama do transporte coletivo que está ruim. Claro que tem que estar ruim. Uai, os caras não estão recebendo pelo que está fazendo, então está difícil, né? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Auricedina você encontra em todas as farmácias e drogarias. Tá legal? Hoje vamos conhecer um pouco sobre a história das velas, muito utilizadas em celebrações religiosas. Em alguns lugares, o processo ainda é feito de forma artesanal. Em Caeté, na região metropolitana, há mais de 30 anos, um senhor se dedica a esse ofício no próprio quintal da casa. E nós fomos lá para conhecê-lo e saber como é que ele faz as velas. A reportagem é da Síria Caixeta. Síria.
são símbolos de vida. Quando a gente vê fumaça saindo de um determinado lugar ou um local iluminado, concluímos que há alguém ali ou que pelo menos esteve recentemente. Um dos jeitos mais comuns de iluminar um ambiente é usando as velas. Não se sabe ao certo quando elas foram inventadas. O fato é que a luz e o fogo delas estão presentes em nossas vidas ainda nos dias de hoje. Em determinados lugares, a fabricação de velas é muito intensa. Algumas são industrializadas. Mas no município de Caeté, as velas fazem parte da tradição, da história do lugar. Tanto que ainda hoje há pessoas que fabricam velas de forma bem artesanal. É o caso do seu Raimundo Ricardo, conhecido por todos aqui em Morro Vermelho como Seu Dico. Há mais de 30 anos, ele se dedica a esse ofício em um pequeno espaço na casa dele mesmo. As velas são um costume muito antigo na Igreja Católica, pois simbolizam o Cristo ressuscitado, luz do mundo. Desde os primeiros séculos, a Igreja utiliza as velas como um importante elemento que compõe o ambiente quando queremos rezar e nos dirigir a Deus, e também para pedir intercessão dos santos, dos anjos. Elas expressam honra e louvor. Nas celebrações religiosas, seja missa, sacramentos ou qualquer outro ato de culto, as velas acesas significam a expressão da vida, de fé daqueles que rezam e a presença de Deus que ilumina nossas vidas. As velas fabricadas pelo Seu Dico são uma constante nos ambientes religiosos de Caeté e região. As velas também trazem em si o sentido da vigilância, de tomar cuidado para não cair. As forças da natureza e da vida estão simbolizadas em suas chamas. Para nós cristãos, tem sentidos ainda mais especiais, de fé, amor e de trabalho em favor do reino de Deus. Pois é, eu tive contato com as velas ainda muito menino, né? Porque na minha casa sempre teve o costume de se acender uma vela, né? Você acende uma vela, você oferece essa vela, essa luz do mundo, né? Agora, coisa mais linda era quando você tinha aquela procissão e as procissões todas eram com as pessoas de vela em punho, né? Acesa. Então, era verdadeiramente uma procissão luminosa, né? Que a gente tinha antigamente. Eu fico me lembrando aqui das procissões lá do meu bairro, lá de Santa Luzia, que a gente fazia no dia 13 de dezembro, sempre com a vela em punho. As procissões do enterro, né? Da paróquia de São Bom Jesus, eram sempre com a vela em punho, né? E naquela época as ruas eram mal iluminadas, então a vela iluminava, era uma coisa linda, maravilhosa, para a gente ver, inclusive de longe. Você vinha assim, aquela procissão luminosa, né, com as velas. As velas sempre foram muito importantes. Pois é, o Alexandre Calil deu uma entrevista dizendo que ele quer fazer uma coligação com o Lula, com o presidente Lula. Até porque ele sabe muito bem, se ele não tiver o Lula como companheiro dele aqui em Minas Gerais, vai ser difícil a eleição dele para a governança do Estado, porque o governador Romeu Zema já está provado que na região, no interior de Minas, ele tem uma ampla maioria, né, sobre o Alexandre Calil. Então ele precisa do presidente Lula, do ex-presidente Lula, na campanha aqui em Belo Horizonte, né? Mas tem ainda o problema do Senado, né? O PT tem um candidato ao Senado e o partido do Alexandre Calil tem um candidato ao Senado já, né? Que é o Alexandre Silveira, que ficou no lugar de Antônio Anastasia. Então, quer dizer,
São 2 candidatos ao Senado. Eu não sei como é que ele vai resolver essa situação, né? Se tivéssemos 2 vagas, poderia ser 2 candidatos para as 2 vagas, mas só tem uma vaga. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai ter um apoio formal ao candidato do partido dele e um apoio informal ao candidato do partido do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então, a gente não sabe como é que o Alexandre Calil vai fazer para resolver esse imbróglio. Ele quer ele quer o palanque do Lula em Minas Gerais e o Lula também precisa do palanque dele. Até porque o PT até hoje não tem candidato a governador, né? O PSDB está ensaiando aí ter um candidato a governador para o partido marcar posição. Mas justamente o PSDB que ficou durante todos esses anos, né, apoiando o governador Romeu Zema. Eu não sei se ainda está no momento de fazer uma coligação com o PSDB e tal, já não sabe como é que vai ser. Mas as conversas continuam em Minas Gerais. E Minas Gerais é um estado muito difícil para sair uma decisão política. Quando sai na última hora. E é isso que nós estamos esperando. Na última hora nós vamos ter muitas decisões políticas aí, né? Porque aqui em Minas não se decide as coisas muito rapidamente, não, né? O cavalo tem que passar arriado para o sujeito montar. É difícil, né? As coisas em Minas são difíceis. O mineiro é mais difícil de decidir politicamente do que os outros estados. Amanhã tem mais aqui. Um abraço.